Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos entender a diferença de gestão ativa e passiva finalmente. Foi um vídeo muito pedido por vocês. A gente tem uma dificuldade muito grande às vezes de identificar qual ETF ou qual fundo de investimento tem uma gestão ativa, qual tem uma gestão passiva, e isso pode mudar muito o conceito dos seus investimentos, para saber de fato se faz seu tipo ou não. Hoje estamos com uma plateia a mais aqui no vídeo, olha lá. Mas sem mais delongas, vamos logo para a diferença entre os dois. Bom, antes de a gente entender o que é a gestão ativa, o que é a gestão passiva, vamos entender o que é gestão, né? Principalmente. A gestão é basicamente uma pessoa ou uma equipe que gerencia e administra um fundo de investimento ou um ETF. É o cara que está por trás, são as pessoas que estão por trás, a equipe, né? São aqueles estudos que a galera faz. Então, se fala no ETF ARK Invest, a gente tem a Cathie Wood, né? Que tem a ARK. Tem um time todo por trás ali fazendo a gestão, ou seja, são pessoas que estão arduamente olhando para vários setores, olhando para tudo, para, de certa forma, gerenciar e administrar aquele ativo. Logicamente que a gente tem agora afunilando a passiva e a ativa. A gestão passiva, ela tende a seguir um índice. O índice é como se fosse uma cesta com diversos ovos, e cada cesta tem uma regra própria. E normalmente essa regra é criada por uma gestora, né? Então, eles criam um índice com várias regrinhas ali, e ele é meio que estático. Esse aqui é um exemplo bem legal de um índice, o S&P 500, que é basicamente a bolsa americana quando a gente fala, né? O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele sim é um índice. Dentro dele tem as 500 maiores, tem algumas regrinhas lá que, a cada trimestre ele mexe os ativos que tem ali dentro, coloca novos, tira, e isso é um índice, ele tem regra, ele tem algumas coisas específicas, e o S&P 500 é um bom exemplo. Normalmente a gestão passiva ela trabalha com regras específicas e metodologias. Um grande exemplo de uma gestão passiva é faz o que te mandam fazer. Então, por exemplo, te mandam pular da ponte, você vai lá e pula. Te mandam andar de carro, você vai lá e anda de carro. A gestão passiva é basicamente isso. Ela olha para um índice e copia. É a mesma coisa que você fazer uma colinha na tua escola, na faculdade, que você olhava a prova do seu amigo e copiava. Diferente de quando a gente era aluno e copiava algumas coisas erradas. A gestão passiva, ela não toma decisões por conta própria. Ela sempre está acompanhando o índice, que é a mãe dela. Normalmente são mais encontrados em ETFs do que em fundos de investimento. A gente tem os dois, tá? Tanto em fundo, tanto em ETF. Mas normalmente, principalmente na Bolsa Americana, a gente tem via ETFs. Um grande exemplo que eu quero mostrar para vocês é o ETF chamado VOO, que é mais conhecido como a réplica da Bolsa Americana. Bom, esse aqui é o VOO, que é o ETF que replica o S&P 500, ou seja, ele é uma gestão passiva, ele não está ativamente lá fazendo modificações, e aqui se consegue descendo um pouquinho, ver o índice dele, ó, S&P 500. Então ele segue o índice. Você vê que a rentabilidade do ETF VOO, ele é igualzinha ao do índice, então ele faz uma cópia. O VOO teve uma rentabilidade no último ano de 30,78% e o S&P 500 com 30,83%. Tem uma pequena diferença porque tem taxa de administração, tem um delayzinho de mudança, então você vê que a taxa de administração aqui é 0,03, é muito baixa, uma coisa bem ridícula assim. Até porque eles não têm muitos gastos, seja com transações ou até com time e equipes tratando nesse fundo. E só para vocês entenderem, eu peguei aqui o S&P 500, ou seja, peguei o índice S&P, todas as empresas que tem nele, para comparar com o VOO, para vocês verem que é realmente uma réplica, tá? Então você pega o S&P 500, aí você vê que a Apple está em primeiro lugar aqui com peso de 5,82%. Aí você vai lá no ETF e olha aqui que a Apple também está em primeiro, só que com uma diferença bem pequena, né? Ele está com 6,71% no portfólio. Logicamente, eles vão se adequando ao índice, né? Se o índice muda, ele também muda. Se o índice sobe para 7%, a Apple ele também vai subir para 7%. E aí você vê que é exatamente igual, né? Apple, Microsoft, Amazon, Facebook. Então é Apple, Microsoft, Amazon, Facebook e normalmente no mesmo percentual, tá? Vai ter uma diferença pequena de coisas de casas decimais, tá? Mas sempre com posições exatamente idênticas. Bom, e visto que é uma gestão ativa, um exemplo também para vocês entenderem, vamos para a gestão ativa, que eu gosto bastante por sinal. Uma gestão ativa, ela está ativamente buscando novos ativos, oportunidades e se adequando sempre ao mercado. Ela sempre vai buscar o alfa, ou seja, a maior rentabilidade possível. Ela é também bastante presente em fundos de investimento, principalmente, e também em alguns ETFs. Ela trabalha com metodologias mais amplas, sem afunilar muito que nem uma gestão passiva. Uma gestão passiva de um ETF, por exemplo, vai focar a gente replica o S&P 500 com as 500 maiores empresas, a gente faz uma mudança a cada trimestre, a gente, sei lá o que, tem várias regrinhas a gestão passiva. A gestão ativa não, ela fala assim, vou seguir a Bolsa Americana e acabou. Então ela faz o que ela quiser, ela pode comprar as maiores empresas, vender as small caps, comprar só small,
ou só comprar empresas de dividendos dos Estados Unidos. Então ela pode fazer uma ampla gestão, bem diferente da gestão passiva, que ela funila muito o segmento. A gestão ativa ela tem logicamente mais riscos que a gestão passiva, mas também na maioria das vezes a gestão ativa traz mais rentabilidade do que uma gestão passiva. Quando você compra um ETF ou um fundo de investimento com gestão ativa, normalmente você vai encontrar uma taxa de administração ou outras taxas maiores do que o próprio ETF com gestão passiva ou fundo de gestão passiva. A gestora que faz uma gestão passiva, ela tem custos maiores, ela tem funcionários, equipes, ela tem todo um estudo a ser feito para fazer essa movimentação de compra e venda de ativos de acordo com o cenário macro e do que ela acredita que vai ser bom para o fundo. Há setores que precisam muito de ETFs, por exemplo, com gestão ativa. Um grande exemplo é o setor de cannabis, que é muito volátil. Se você pega um ETF de cannabis que tem basicamente a gestão passiva em cima dele, ele vai mudar, sei lá, a cada trimestre as ações que estão ali dentro. Mas a gestão passiva vai estar ativamente, de acordo com as mudanças que tem no cenário, comprando e vendendo ativos para melhor performance do fundo e para você também. Então, quando eu vou entrar normalmente em setores que eu conheço pouco, que eu sei que tem uma volatilidade maior, ou seja, pode mudar uma regra, a questão do cannabis em si, né? Pode sair a lei federal, pode não sair, um presidente entra melhor, um presidente entra pior, então a gente precisa de gente se adequando a esses movimentos da economia para trazer a maior rentabilidade, no caso do setor de cannabis. Então eu prefiro um ETF de gestão ativa que tem um cara lá arduamente mudando, comprando, vendendo de acordo com o que está acontecendo. Já a gestão passiva não. Se mudou daqui 3 meses, ele vai mudar só daqui 3 meses, que nem o índice. E se acontecer uma coisa nesse meio desses 3 meses aí que ele precise mudar, ele não vai mudar. Ele vai te arcar mais com prejuízo, por exemplo. Então tem essas questões que é legal você relacionar. E aí, só para concretizar aqui, a gestão ativa ela se ajusta muito mais facilmente à economia, às mudanças que a gente tem no mundo afora. Um grande exemplo de um ETF de gestão ativa que eu gosto muito, por sinal, é o ARKK, que é da ARK Invest. A Cathie Wood, que é a dona desse ETF aqui, ela é uma gestora ativa, ou seja, ela está olhando sempre para o mercado, buscando inovações, buscando coisas novas e trazendo para o fundo e comprando diariamente e vendendo também diariamente, dependendo das movimentações. Então, se ela quer realizar lucro, ela vai lá e realiza. Se ela quer vender e comprar uma ação que está barata, ela vai lá e compra. Já se fosse uma gestão passiva, ela não poderia fazer isso. Se ela quisesse realizar o lucro, ela não poderia, porque o índice não faria o mesmo. Então, você vê que tem uma diferença bem interessante aí. O RKK ele é um ETF que é de inovação. Vocês podem ver aqui que até a rentabilidade, por exemplo, no último ano foi de 122%, maior do que o VOO, que é uma gestão passiva, que trouxe aí mais ou menos 29%. Então você vê que a maioria das vezes a gestão ativa vai trazer uma rentabilidade um pouco maior, logicamente com os riscos muito maiores também. E aí você vê aqui que não tem índice atrelado, tá vendo? Ele diz que não tem índice, então você realmente vê que ele é uma gestão ativa. E aí, como eu falei para vocês, os próprios ativos da carteira é a própria gestora que movimenta de acordo com o que ela acha necessário. Agora você deve estar se perguntando, pô, Léo, como que eu diferencio um ETF de gestão ativa e um ETF de gestão passiva? Como eu sei qual é qual? Vou te dar um exemplo bem legal aqui que você vai pegar de vez. Se você for no VOO, por exemplo, que é um de gestão passiva, você vai conseguir descer nesse site aqui do ETF.com, aqui na parte de Index Data, e aí você vai ver Index Tracked, né, que é basicamente o índice que ele está atrelado. E ele vai te falar aqui o S&P 500. Agora, se você for num ETF, tem um gestor por trás e não segue o índice, você também vai no mesmo lugar aqui do ETF.com, Index Tracked. Não tem, no underlying index, ou seja, não tem índice atrelado. Aí você vê aqui que a metodologia do índice é proprietária, ou seja, é uma gestão ativa. E já aqui na gestão passiva vocês conseguem ver que é o S&P 500, ele tem uma metodologia de market cap e algumas coisas assim já definidas. Então somente por essas diferenças aqui você já consegue diferenciar de uma gestão ativa e uma gestão passiva. Bom, e agora vocês também devem estar se perguntando, qual que é melhor para mim? Qual que eu devo comprar, Léo? Qual que é o melhor? E a resposta é bem simples, depende muito, não tem o melhor. Não é porque a gestão ativa ela sempre vai rentabilizar mais que a gestão passiva. Existem ETFs que têm uma gestão passiva que rentabiliza muito mais que gestores que têm ETFs bem ativos. Então você deve escolher uma gestão passiva, no meu ver, se você não gosta de correr muitos riscos, tá? Se você gosta de entender metodologias por trás e ter alguma coisa bem definida, regras definidas, e se você prefere pagar taxas menores de gestão, né? Só para vocês terem uma noção de taxa de administração, a própria ARK, que tem uma gestão ativa, cobra 0,75% ao ano de taxa de administração. E o VOO, que é a gestão passiva, cobra aqui 0,03%, ou seja, uma gestão ativa, ela cobra muito mais por isso, porque ela tem custos maiores também. Então, se você quer uma gestão passiva, você provavelmente deve preferir por taxas menores. Agora, quando você deve escolher uma gestão ativa? Se você gosta, na maioria das vezes, trocar risco por rentabilidade, ou seja, você gosta de correr mais risco para possivelmente ter uma rentabilidade maior.
quer investir talvez num setor que você não conheça, muito volátil e com diversas mudanças. Uma gestão ativa, ela é muito boa nesses casos. E você deve escolher uma gestão ativa também se você gosta de estudar e se aprofundar um pouquinho mais. Porque não basta você escolher um ETF de gestão ativa sem saber quem está por trás ali gerenciando aquelas coisas. Quem é o gestor, quem é a casa, o que ela faz, qual que é a metodologia que ela utiliza. Então é bem importante, antes de você querer investir no ETF de gestão ativa, que te entrega mais rentabilidade, é importante você entender quem está por trás. Quando eu fui começar a investir no ARK, né, no ETF ARK, que é gestão ativa, eu fui entender que era a Cathie Wood, que é basicamente a gestora desse fundo, como que funcionava a casa dela, entender quais eram as taxas. Você tem que entender, estudar um pouco mais, tá? Um ETF de gestão passiva, você precisa basicamente entender o que é aquele índice, como ele funciona. Então você teria um trabalho menor de estudo numa gestão passiva do que numa gestão ativa. Bom, e na minha carteira eu tenho um pouquinho dos dois, tá? Eu tenho o VOO, que é um ETF que replica o S&P 500, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, que basicamente me traz a rentabilidade da Bolsa Americana. E também estou cogitando em aplicar na ARK, que é um ETF de gestão ativa, que vai me trazer uma rentabilidade maior, logicamente com um risco atrelado. Bom, e só para lembrar vocês que não tem nada a ver que, uma gestão ativa sempre vai rentabilizar mais do que uma gestão passiva. Nem sempre é verdade, porque tem muitos gestores aí que erram nas suas alocações e trazem rentabilidades negativas para o fundo. E isso seria bem ruim, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a diferença dos dois. É super importante, principalmente para você, identificar quais são os ETFs que você vai colocar ou não na sua carteira, dependendo também do seu risco que você quer tomar ou não. Se ficou alguma dúvida nesse vídeo, deixe abaixo nos comentários, deixe sua curtida se você gostou e se inscreva no canal para a gente conseguir crescer cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!